Olá a todos! Nessa aula, nós vamos discutir um pouco sobre o conceito de o que é dimensão. Bem, se eu perguntar para qualquer pessoa na rua o que é dimensão, a pessoa vai ter dificuldade em definir, mas vai conseguir descrever. Por exemplo, ah, essa tela aqui está em duas dimensões. Ou ainda, essa caneta nós podemos enxergar em uma única dimensão. Ou o mundo que nós vivemos é em três dimensões. Só que o objetivo dessa aula é formalizar esse conceito. Então, antes de formalizar, precisamos demonstrar esse teorema. O que diz o teorema? Seja V um espaço vetorial, e vamos chamar de S esse conjunto aqui, o conjunto V1, V2, Vn, que é uma base de V qualquer. É uma base formada por N vetores. Então, duas coisas ocorrem. Um conjunto com mais de n vetores é linearmente dependente. Então, vamos traduzir um exemplo numérico aqui só para facilitar. Imagina que você tem uma base formada por cinco vetores: V1, V2, V3, V4, V5. Qualquer lista de mais de cinco vetores, por exemplo, uma lista de seis vetores, você não precisa fazer conta para verificar se ele é LI ou LD. Ele necessariamente é LD, ou seja, linearmente dependente. E letra B. Um conjunto com menos de n vetores não gera o espaço vetorial V. E ainda dentro desse exemplo do n igual a 5, se você consegue descrever todo o espaço com 5 vetores, e esses vetores são base do espaço vetorial, o item B está dizendo o seguinte: e já que a sua base tem 5 vetores, você não consegue descrever o espaço todo com menos de 5 vetores. Então, quando você junta esses dois conceitos, qual é a conclusão? Então, antes de demonstrar o teorema, vamos assumir provisoriamente que esse teorema é verdadeiro, só para dizer que um corolário desse teorema é dizer que todas as bases de um espaço vetorial possuem a mesma quantidade de vetores. Por quê? Novamente, imagina que você tem uma base de 5 vetores. É possível, dentro desse mesmo espaço vetorial, construir uma base que possua 6 vetores? A resposta é não, porque pelo item A, os vetores, 6 vetores formam um conjunto LD. E para ser base tem que ser LI. Dá para você construir uma base com 4 vetores, que é menos que 5, nesse exemplo? Também não. Por quê? Porque pelo item B diz que se você tem uma base com 5 vetores, você não consegue descrever o espaço todo com 4 vetores. Então, esse teorema aqui é um dos, vamos dizer assim, teoremas fundamentais da aula de hoje. Então, nós vamos demonstrar esse teorema. Comecemos pela letra A. Eu vou usar a notação de somatório para não ficar uma coisa muito grande. Então, vamos considerar inicialmente um conjunto com m vetores. Por exemplo, W1, W2 até Wm, tal modo que o nosso m seja estritamente maior do que n. O que acontece? Nós estamos querendo provar que esse conjunto é LD. Então, para isso, nós devemos aplicar a nossa definição. Qual é a definição mesmo? A gente vai montar o sistema A1W1 mais A2W2 mais AMWM igualar a zero e verificar se é possível encontrar uma solução não nula desse sistema. A única coisa que eu vou fazer um pouco diferente, eu vou escrever isso aqui usando a notação somatória. Então, seria basicamente você fazer uma somatória, onde o J vai de 1 até M, AJ vezes WJ. Fica mais fácil para se organizar. Então, eu quero verificar se existe uma solução não nula para esse sistema que eu vou chamar de estrela. Note que
Como V1, V2, Vm, ou seja, como S é uma base do espaço vetorial V, cada vetor WJ que você está vendo aqui é uma combinação linear dos vetores da base. Então, eu posso pensar o WJ, o vetor WJ, como sendo uma soma, por exemplo, aonde nós temos um índice I que vai de 1 até N, algum número B, que aí nesse caso vai depender de I e vai depender de J, VI. Porque o que acontece? Considera o vetor W1. Então, ele vai ter uma combinação linear a partir dos vetores VI. V1, V2 até Vn. W2, mesma coisa. W3, mesma coisa. Então, é muito importante reforçar que esse camarada aqui, ele é conhecido. Porque a partir do momento que você considerou W1, W2, Wm, ou seja, você sabe quem é W1, W2, Wm, você é capaz de encontrar esse B e J. Então, ele é um cara conhecido. Então, eu vou pegar essa informação e vou substituir aqui em estrela. Então, colocando aqui em estrela, nós vamos obter o seguinte. Somatória, vou até manter a consistência da cor marrom. Então, somatória, J igual a 1, TM, dos AJs, vezes. Agora eu vou substituir o WJ por essa informação aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos posicionar aqui bonitinho. Esse cara aqui é igual a zero. É importante destacar, eu gosto muito de bater na tecla e entender que esse zero aqui, ele é o vetor nulo. Esse zero aqui, ele é o vetor nulo. Não precisaria colocar essa setinha, mas eu quero só, parafraseando o Chitãozinho Chororó, colocar em evidência. Então agora o que eu vou fazer? Vou usar as propriedades básicas da somatória e vou pegar esse camarada aqui, que é um número real, e passar para dentro da somatória multiplicando. Então, para fins práticos, eu vou pegar esse camarada e jogar para cá, que fica mais fácil, e só rearranjar aqui. Quando a gente faz isso, a gente pode enxergar, por exemplo, essa expressão aqui, que é um número real. É um CI, né? Observe que essa soma não está dependendo de J, no sentido de que você faz o J percorrer os valores de 1 até M. Então, isso aqui é A1 vezes BI1 mais A2 vezes BI2 até AM vezes BM. Então, imaginando que isso é um CI, o que está escrito aqui? Trocando aqui na somatória, troco o I por 1. C1, V1, mais, troco o I por 2. C2, V2, mais, CN, VN, igual a zero. Só que, novamente, você está analisando se os vetores são LI ou LD. Só que os VIs, V1, V2, VN, é LI, porque é base. Então, isso quer dizer o quê? Que necessariamente CI tem que ser igual a zero para todo I de 1 até N. Ou seja, esses 6 aqui que faria o papel dos AJs lá na definição de vetores linearmente dependentes, esses 6 devem ser iguais a zero para todo I de 1 até N. Agora, o que isso significa? Só pegar essa informação aqui. Então, deixa eu copiar isso aqui. Colar. Esse cara aqui, que é um número real, esse cara tem que ser igual a zero. Agora, esse zero é número real. Por quê? Porque aqui a gente está falando de números, não de vetor. Então, seguindo em frente, o que nós temos é essa expressão, ou seja, vou até colocar aqui embaixo, fica mais fácil, isso aqui, e é verdade pensando em I igual a 1, I igual a 2, I igual a N. E lembre-se, todos os TIs são zeros. Agora sim, eu vou expandir, vou abrir a notação somatória que está aqui, só que de maneira organizada. Primeiro, eu vou pensar no I igual a 1. E isso aqui é verdade para todos os valores de I. Então, primeiro eu vou começar com I igual a 1 e vou expandir a somatória.
Então, começa com J por 1. Aqui vai ficar A1, B1, mais, troca o J por 2. A2 vezes B1, 2, mais, troca o J por M, que vai ficar AM, B1, M. E isso tem que ser igual a zero. Se você pensa a mesma coisa, só que agora trocando o I por 2, você arruma essa expressão para I igual a 2, eu vou só copiar e colar e trocar aqui esse 1 aqui por 2. Esse aqui vai ficar 2, 1. Perdão, esse aqui vai ficar 1, né? Porque aqui a gente troca o J por 1, só troca o I por 2, né? Então vai ficar A1, B2, 1, A2, B2, 2, AM, B2M. Repetindo esse processo até I igual a N, que é o último número aqui do valor de I. Então, repetindo isso para I igual a N, nós vamos ter A1, B e 1, perdão, N1, A2, B, N2, mais AM, B, N, M. Então, até aproveitando isso aqui, observe que isso nos permite listar o número de equações. Nós temos aqui um sistema linear, possui N equações. Então, esse sistema linear, vou até colocar aqui na cor azul, ele possui N equações. N equações. E lembra aquela história que eu havia comentado, que os B's, eles são valores conhecidos. Quem é desconhecido nesse sistema são os A's. Então, quantas incógnitas nós temos? A1, A2, AM, ou seja, e M incógnitas. Agora, se nós observarmos a hipótese do nosso item, nós estamos considerando, vamos voltar aqui, que M é maior do que N. Então, como nós temos N equações, então o número de incógnitas ficou maior do que o número de equações. E num cenário desse, isso implica que nós vamos ter no sistema linear infinitas soluções. Ou seja, isso implica que vamos colocar assim, o conjunto A1, A2, AJ possui infinitas soluções ou infinitas possibilidades. Já posso concluir direto, que acho que fica mais fácil. Isso vai implicar que o sistema asterisco vai possuir infinitas soluções, já que você tem infinitas possibilidades para J. Então, isso implica que o sistema estrela possui infinitas soluções, vou colocar assim, abreviado, né? E, por consequência, isso implica que os conjuntos de vetores W1, W2 e WM é LD. Justamente porque você tem infinitas soluções. Já ia escrever LI, mas é LD. Então, já vou aproveitando, pedindo para vocês curtirem o vídeo e dando feedback do que vocês estão achando. E já vamos demonstrar o item B. E o item B pede um conjunto de menos de N vetores. Não gera espaço vetorial V. Então, vamos imaginar, para fins didáticos, que essa quantidade seja igual a K, só para simplificarmos a nossa conversa. Então, vamos considerar aqui vetor 1, o vetor U2 e o vetor UK, um conjunto de vetores onde K é menor do que N. Então, para realizarmos a demonstração, o que a gente precisa? Bem, lembrar o que nós precisamos. Nós estamos considerando o 1, o 2, o K, um conjunto de N vetores. A gente quer mostrar que ele não gera espaço vetorial. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou chamar esse conjunto de... vou colocar aqui.
S barra, ou chapéu, ou S tio, sei lá. A notação não ficou muito boa, mas vou colocar uma representação só. Então, o que nós vamos querer supor, vamos imaginar que o espaço gerado por S seja justamente o espaço vetorial todo. Ou seja, vamos imaginar que esse conjunto de vetores gera o espaço todo. Então, o nosso objetivo é mostrar que isso vai gerar uma contradição ou um absurdo. E qual vai ser a nossa estratégia? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma observação que é o seguinte, antes de prosseguir. Então, imagina que estamos no programa da Ana Maria Braga e nós estamos interessados em fazer uma pequena pausa, até mesmo, deixa eu até aparecer aqui na tela inteira, está interessado em fazer uma pequena pausa, respirar e botar a massa do bolo para descansar. Enquanto a massa do bolo está descansando, vamos trabalhar na cobertura. E o que seria essa cobertura que eu estou querendo dizer? É essa observação aqui. Imagina o seguinte cenário. E se eu vou até usar o exemplo de cima e fica mais fácil. Se o K pertence ao espaço gerado pelos vetores 1 até o K menos 1, em outras palavras, se esse conjunto de vetores é linearmente dependente, isso quer dizer que um dos vetores é combinação linear dos outros, e aí sem perda de linearidade, vamos imaginar que esse vetor seja o K. Se isso acontecer, então, vou escrever essa conclusão de rosa, o espaço gerado por esse conjunto de vetores, eu até poderia usar o S-til, mas didaticamente falando, eu estou achando melhor escrever por extenso. E o espaço gerado por esses vetores aqui é exatamente igual, vou ajeitar aqui, ao espaço gerado pelo praticamente os mesmos conjuntos de vetores, a única diferença é que aqui vai até o K menos 1. Então vamos ganhar uma intuição do que está escrito aqui. Se você tem, por exemplo, o espaço gerado por o 1, o 2, o K, mas por algum motivo você sabe que o K pertence ao espaço gerado por 1, o 2 até o K menos 1, então você pode considerar o espaço gerado até o vetor o K menos 1, sem problema nenhum. Por quê? Porque o fato de você acrescentar o K nesse conjunto não altera o conjunto, porque ele já está aqui dentro. Lembre-se que é o conjunto de esse GER, né? É o conjunto de todas as possíveis combinações lineares. Vou deixar como um exercício vocês demonstrarem esse fato, mas é uma observação bem simples e direta. Então, seguindo em frente, o que acontece? Tomando posse dessa observação, eu posso supor, sem perda de linearidade para a demonstração desse exercício, que o conjunto S-til é linearmente independente, ou seja, LI. Porque se fosse LD, eu usaria esse resultado e eu ia retirando os vetores até você formar um conjunto LI de vetores. Então, é exatamente isso que nós vamos escrever aqui. Vamos supor vou colocar abreviado assim, sem perda de generalidade. E esse conjunto aqui, estou colocando a cor branca, esse conjunto aqui é LI. É linearmente independente. Então, o que nós sabemos sobre esse conjunto? Vamos anotar aqui. Nós já sabemos de antemão que esse conjunto aqui, que é o S-til, ele é LI, porque nós estamos supondo. Justamente porque, pela observação, a gente pode construir um conjunto LI de vetores. A segunda observação é que o GER de S-til é o espaço vetorial V todo. Por quê? Porque nós estamos supondo exatamente isso. Nós estamos querendo mostrar que, ao você ter essa hipótese, você vai chegar numa contradição. Com essas duas informações, você acaba de concluir o quê? Que o GER, que o conjunto S-til, ele é base
de V. Por quê? O que você precisa para ser base? TLI e que o espaço gerado seja o espaço vetorial todo. Agora, pelo item anterior, e pelo fato de N ser maior do que K, lembrando que esse N é o conjunto de N vetores da nossa base V, V1, V2, Vn, e o K é justamente a quantidade de vetores que está aqui. Então, usando o fato de que N é maior do que K e esse conjunto é uma base, isso implica que o conjunto V1, V2 até Vn é linearmente dependente, porque é exatamente o que está escrito no resultado A. Vamos ler o que está escrito no resultado A? Se você tem uma base de N vetores, então qualquer quantidade de vetores acima de N, o conjunto é LD. Então, nesse caso, eu estou aplicando esse teorema da letra A, só que ao invés de pensar em N, eu estou trocando um N pelo K. Então, assim, troca um N pelo K e aí você pensa, se você tem K vetores, e que é uma base, então qualquer quantidade de vetores que é maior do que K, o conjunto é linearmente dependente. E aí alguns podem estar falando, mas professor, V1, V2, Vn não é uma base? Não é um conjunto Li? Então, isso significa que nós chegamos em uma contradição. Ou seja, chegamos em alguma coisa que não deveria ter acontecido. Então, alguma coisa eu considerei verdadeiro e que na verdade é falso. O único momento onde nós usamos alguma suposição é esse cara aqui. O GR de S til ser igual a V. Então, conclusão, que a gente pode concluir, portanto, o GR. Melhor colocar assim, S til não gera V. Então, se o He-Man estivesse aqui para poder passar um resumo, uma pequena lição, ele basicamente diria o seguinte: todas as bases de um espaço vetorial possuem a mesma quantidade de vetores. Então, na aula passada, onde nós tínhamos o R3, uma das bases que nós vimos na aula passada era justamente a base canônica. É 1, é 2, é 3. Então, qualquer base, e aí eu repito, qualquer base, mais uma vez, qualquer base do R3 necessariamente tem que ter exatamente 3 vetores. Assim como no R2, uma base que a gente construiu para o R2 era o E1, E2. Dei uma olhada na videoaula passada. E é exatamente isso que é o conceito de dimensão. O que é a dimensão de um espaço vetorial? A dimensão de um espaço vetorial, nós vamos denotar por din de V, é definida como o número de vetores em uma base de V. Então, no caso dos exemplos anteriores, a dimensão do espaço vetorial R3 é igual a 3 e a dimensão do espaço vetorial R2 é igual a 2. Fica um convite para uma reflexão, que é o seguinte: qual será a dimensão do espaço vetorial formado pelas matrizes, por exemplo, de tamanho 3×3? Ou ainda, qual será a dimensão do espaço vetorial formado por todos os polinômios de grau até 2? Então, fica como uma reflexão. É claro que, se vocês tiverem dúvidas, curiosidade, sugestões ou algo que envolva 144 caracteres, podem compartilhar aqui, que na medida do possível vou esclarecendo as dúvidas. Bem, seria interessante fecharmos a aula com 2 exercícios. Dado um sistema linear, nós sabemos que o conjunto de solução de um sistema linear homogêneo, ele forma um subespaço vetorial. E aí o objetivo do exercício é encontrar a base e a dimensão desse subespaço vetorial. Então, vou associar
a matriz ampliada, né? A matriz aumentada. Então, aqui vai ficar 1, 3, menos 1, menos 3, 2 e 6, traço 0, 0. Aqui, observe que eu dei uma acelerada no processo, né? E para fazer o escalonamento, eu vou multiplicar por menos 3 a primeira linha e adicionar na segunda linha. Então, nesse caso, vou copiar e colar aqui, apagar aqui. E aí, observe que menos 3 mais 3, zerou. Mais 3, menos 3, zerou. Menos 6 mais 6, zerou. 0 com 0, zerou. Ou seja, esse sistema linear ele é equivalente à equação x menos y mais 2z igual a 0. Uma equação, observe que nós temos uma equação, mas temos 3 incógnitas. Então, fazendo de novo com a mão. Uma equação, 3 incógnitas. Quantas variáveis livres nós temos? 2. Então, nesse caso, vamos dar nome às 2 variáveis livres. Eu posso considerar, por exemplo, o y igual a t e z igual a s. A partir dos dois, nós somos capazes de encontrar o valor de x. Para isso, basta isolar o x da equação, que aí o x vai ser y menos 2z. Isso nos permite concluir que x é igual a quem é y? T. Quem é z? S. Então, vai ficar menos 2s. Tá, professor? Aqui a gente vai encontrar a base do espaço vetorial, do conjunto de solução. Então, nós vamos escrever o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução é o x, y, z. Uma solução qualquer, aonde o nosso x é dado por essa expressão. T menos 2s. O nosso y é igual a t. E o nosso e o nosso z é igual a s. Agora, observe que eu vou fazer uma separação aqui. Eu vou fazer uma soma de vetores, que vai ser da seguinte maneira. Eu vou agrupar aqui em cada coordenada quem tem t. Então, por exemplo, aqui nós temos um t aqui. Nós temos um t na segunda coordenada. E como nós não temos t na terceira coordenada, eu vou colocar 0. E aí eu coloco mais. Olho para a primeira coordenada, identifico onde tem um s. Então, nesse caso, vai ficar menos 2s. Segunda coordenada não tem s, eu coloco 0. Terceira coordenada, nós temos o s. E, por fim, de novo, chitãozinho chororó na área. Vou colocar o t em evidência. Então, vai ficar t vezes 1, 0, mais s vezes menos 2, 0 e 1. Observe que, se eu considerar V1, primeiro vetor, sendo 1, 1, 0, e V2 sendo o vetor menos 2, 0, 1, porque eu estou pegando exatamente esses dois vetores que estão aqui, o que nós sabemos é que o conjunto de solução, vamos colocar assim, e o GER de V1, V2, esse espaço, ele contém, ele é igual ao conjunto de solução. Então, colocar assim, é igual ao conjunto solução. Vou colocar de maneira informal mesmo. Conjunto solução do sistema. Não estou sendo muito rigoroso nessa parte, mas é só para dizer assim. Seguinte, todas as soluções do sistema linear são geradas pelos vetores V1 e V2. São combinações lineares de V1 e V2. Eu posso afirmar que V1 e V2 é a base do nosso subespaço vetorial, do nosso conjunto de solução? Ainda não, porque falta mais um detalhe. Será que esses vetores são LI? E a resposta é sim. Por quê? Como nós estamos analisando dois vetores, a gente sabe que para ser LI, no caso onde nós temos uma lista de dois vetores, basta ver se um é múltiplo escalar do outro. E não vai ser, né? Porque não tem como você multiplicar aqui um número aqui que dê esse resultado.
Então, esse cara aqui é LI. E agora sim, com essas duas informações, o fato de gerar o conjunto solução e o fato de ser LI nos permite concluir que V1 e V2 é base. É base do conjunto solução, do conjunto solução, e mais ainda, vou só ajeitar aqui meu microfone, a dimensão desse espaço vetorial, vou chamar esse conjunto de conjunto S, o conjunto solução. Então, deixa eu chamar esse cara aqui de S maiúsculo. Então, a dimensão do conjunto solução é 2, porque nós temos 2 vetores na base. Próximo exercício, que é encontrar a base e a dimensão desse espaço vetorial, o procedimento é exatamente análogo. Você vai escalonar, fazer o processo de escalonamento, identificar o número de equações, o número de incógnitas até o final do escalonamento e fazer exatamente as mesmas manipulações. Se porventura você tiver 3 vetores aqui que geram o seu conjunto solução, lembre-se que para verificar se os vetores são LI, tem que verificar se A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a zero gera apenas a solução nula desse sistema. Então, eu vou deixar esse exercício para vocês praticarem. Coloquem nos comentários, se alguém encontrar a solução desse exercício. E aí eu vou dar um feedback para vocês. Então, para fecharmos a aula, nós vamos demonstrar esse teorema. Na verdade, nós vamos apresentar esse teorema. Seja S um subconjunto LI não vazio de vetores de um espaço vetorial V. Se V não pertence ao espaço gerado por S, então esse conjunto S união V é LI. Então, vamos pegar uma intuição, tá? Imagina que você tem uma lista de 5 vetores, que é o conjunto S. 5 vetores LI. Se você pegar um sexto vetor e colocar nessa lista, esse conjunto continua LI ou ele se torna LD? O que o teorema está dizendo é que se esse sexto vetor não é combinação linear desses 5 vetores, ou seja, não faz parte do GER desses 5 vetores, então esse novo conjunto, representado no sexto vetor, ele continua LI. E o segundo resultado, eu fiz aqui uma correção, porque eu erro de digitação. Se você tem que o vetor V pertence ao espaço gerado por S e V também pertence ao espaço gerado por S, tirando o vetor V, o que eu estou querendo dizer nessa anotação? Porque aqui, quando você fala que V pertence ao espaço gerado por S, nada impede de S de V ser um dos vetores de S. Mas aqui ele está dizendo mais coisa. Aqui nesse resultado, ele está dizendo o seguinte, que V é combinação linear dos vetores de S e essa combinação linear pode ser feita sem usar o vetor V. Então, o espaço gerado por S é igual ao espaço gerado por S menos V. Então, vou explicar pelas mãos que fica mais fácil a demonstração, o teorema. Imagina que você tem uma lista de 5 vetores. Aí você pega o quinto vetor. O que acontece? Esse quinto vetor ele vai pertencer ao GER de S. Imagina que esse quinto vetor é o nosso vetor V. Se porventura esse quinto vetor também é uma combinação linear dos 4 primeiros vetores, então o espaço gerado pelos 5 vetores é igual ao espaço gerado pelos 4 vetores, ou seja, você retirar o quinto vetor. Em outras palavras, se porventura você tem um conjunto LD, você pode ir retirando os vetores, claro, desde que ao retirar o vetor, esse vetor que está sendo retirado seja uma combinação linear dos vetores restantes, você pode fazer essa retirada de tal modo que o espaço gerado continua sendo o mesmo, ou seja, ele é preservado. Então você tem um dispositivo prático para construir bases, porque basicamente você, por exemplo, você está com o primeiro vetor, você ia acrescentando vetores LIs aos espaços gerados, e aí chega uma hora que você pode construir uma base,
ou ainda, se tem vetores demais, você pode ir retirando os vetores. Claro, desde que ao retirar os vetores você consiga cumprir as hipóteses do item 2. E aí, para fechar de fato a aula, que eu esqueci desse resultado, e esse resultado é tão importante, porque é o seguinte: se você considera V um espaço vetorial e N a dimensão do espaço vetorial V, quando você tem S um conjunto de N vetores, então S é base de V se somente se S gera V, e se somente se, que ainda vale, S é LI. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pensar no exemplo do R3. Se você tem uma lista de 3 vetores, você sabe que a dimensão do espaço vetorial R3 é 3. O que acontece? Se você quiser verificar que V1 e V2 e V3 é uma base, você não precisa ficar verificando LI e depois verificar que gera. Porque é o seguinte: se você tem 3 vetores e a dimensão é 3, ao supor que esses vetores geram R3, automaticamente ele é LI. É o que o teorema está dizendo. Ou, se esses 3 vetores é LI, automaticamente você tem uma base de V. A demonstração desse teorema é praticamente uma manipulação, vamos dizer, do teorema anterior e daquele teorema principal, onde a gente fala que, nesse exemplo, pensar no R3, se você tem um conjunto de 4 vetores, você tem um conjunto LD, se você tem um conjunto de 2 vetores ou um vetor, você não gera o R3 todo. Então, esse é o grande resumo sobre o conceito de dimensão. Então, sobre as demonstrações dos teoremas, só vou fazer essa demonstração com a mão, né? Ficou intuitivo essa noção de acrescentar e tirar. E aqui, espero eu que tenha ficado intuitivo, e quando você tem uma quantidade de vetores, que é a mesma quantidade da dimensão do seu espaço, para verificar se esse conjunto de vetores é uma base, basta verificar que ou gera V ou LI. Então, espero que tenha ficado claro. E ainda temos alguns exercícios que nós podemos resolver envolvendo o conceito de base, dimensão, e meio que pegar esse arcabouço, essa base teórica, e meio que dar sentido e fazer aplicações. Isso nós vamos fazer em breve. Então, mais uma vez, peço que curta o vídeo, deem feedbacks e até a próxima.